Oi, boa noite. Vou dar um tempinho pra gente começar a nossa live sobre vegetarianismo. Vou esperar, né, o Instagram avisar os seguidores que começou a live. Vamos esperar um pouquinho. Já temos gente. Oi, gente, boa noite. Recebi tanta pergunta. Oi, Carolina. É um assunto polêmico que eu escolhi, eu acho, né? Vegetarianismo. Mas a gente tem bastante coisa interessante para falar. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Juliana, quem não sabe, é nutricionista. Oi, Ju, tudo bem? Vão mandando as perguntinhas aí que depois eu vou respondendo. Talvez eu tenha sido um pouco ousada de colocar esse tema na live, né? Vegetarianismo. Mas eu acho que, assim, é um tema que hoje gera muita polêmica, porque tudo que vira moda, tudo bem, Cláudia? Porque tudo que vira moda acaba virando polêmica. E eu escolhi esse tema vegetarianismo por vários motivos. Primeiro, que é um assunto que eu sou muito questionada aqui no consultório e fora do consultório, na atividade física, no esporte, a questão da saudabilidade do vegetarianismo. Segundo, porque é um tema que está sendo super explorado e estudado na nutrição, nos congressos. Quem acompanha eu e a doutora Roseli pôde ver que na semana passada a gente teve na Plant-Based Conference aqui no Brasil, que foi assim, um evento super pioneiro, nunca teve, foi o primeiro que teve aqui no Brasil, falar só sobre alimentação plant-based, que é alimentação baseada nos vegetais, no reino vegetal, né? Na alimentação integral, no alimento de verdade, sem nada animal. E o que a gente mais percebe diante de tantos estudos relacionando com esse tema? Que é um tema que talvez, num futuro não muito distante, as pessoas sem querer vão acabar adotando esse tipo de alimentação. O vegetarianismo, ele sempre foi tido como uma opção alimentar, e aí os vegetarianos escolheram esse tipo de alimentação, esse estilo de vida. Oi, Cássia, você me assistiu de longe. O vegetarianismo, na verdade, ele não é uma dieta, né? Quando eu coloquei até no lema, assim, no tema da live, vegetarianismo, é porque o vegetarianismo, ele é um estilo de vida, né? A gente tem várias classificações, mas envolve muito mais do que só alimentação. É a forma com que a gente trata o meio ambiente, é a ética com os animais, a questão da sustentabilidade, a questão da cadeia alimentar, da relação de emprego e de trabalho, da onde é produzido aquele alimento, da questão social. Então, é um estilo de vida. E até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas se tornavam vegetarianas por essas questões. Mas, de pouco tempo para cá, foi por isso que eu até escolhi esse tema, a gente tem percebido que o vegetarianismo ele pode alcançar muitos benefícios para a saúde. Então, a gente acabou adotando algumas estratégias alimentares sem proteína animal, e aí a gente começou a perceber, a gente, quando eu falo, são os profissionais da área da saúde, começaram a perceber as melhoras em várias doenças, né? Então, primeiro eu vou explicar para vocês assim, o que é vegetarianismo e as classificações que a gente tem. A gente tem o ovo-lacto vegetariano, que são as pessoas que não consomem nem frango, nem peixe, nem a carne, mas ainda introduzem na alimentação o ovo e os laticínios, né, os leites derivados, então queijo, iogurte e o leite. Aí a gente tem o ovo vegetariano, que não tem o leite, nem as proteínas, nem carne, nem frango, nem peixe, mas mantém o ovo. E a gente tem o lacto vegetariano, que é ao contrário, mantém os leites e os laticínios em geral e não coloca o ovo. E a gente tem o vegetariano estrito, que é o, entre aspas, vegano, né? Que é quem? Que é, além de tirar qualquer alimento de origem animal, tira ovo, os laticínios, a carne vermelha, o frango, o peixe. Ele também não usa nenhum cosmético, nenhuma maquiagem, roupa, vestuário, nada que tenha origem animal, que tenha usado a matéria-prima animal, né? Esse é o vegetariano estrito, que a gente chama de vegano.
Bom, e aí eu achei muito legal nesse congresso que a gente teve na semana passada, um dado de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, questionando por que os vegetarianos de hoje no Brasil adotaram esse estilo esse estilo de vida. E eu achei muito legal o dado. Quase 70% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que adotaram o vegetarianismo por questão de saúde. O que é, assim, super inovador e muito espantoso para nossa área. Porque a maioria dos vegetarianos que a gente conhece, eles adotam esse estilo de vida por questões do meio ambiente, da natureza, de sustentabilidade, por questões éticas e sociais. Nunca, ou raríssimas são as pessoas que, vou ser vegetariana por questões de saúde, porque eu sei que traz mais benefícios, a gente excluir a proteína animal, então eu quis ser vegetariano. E eu fiquei bem espantada com esse dado e eu acho isso super relevante. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa. No Brasil, hoje, 14% da população é vegetariana. Esse é um número desse ano, de 2018. Isso é uma pesquisa do Ibope, feita. Só em São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, esse percentual já sobe para 16%. O que representa que de 2012 para cá, a gente teve um aumento na população vegetariana em 75%. E aí, se você começar a perceber, se a gente começar a levar bem a fundo esses dados, a gente começa a perceber assim, o porquê que aumentou tanto. Porque os estudos vão avançando, as pesquisas vão avançando, à medida que as doenças vão também tomando grande parte da população. Começa a se relacionar os hábitos alimentares da população e o surgimento das doenças, das obesidade, câncer, diabetes, hipertensão. E há muitos estudos que comprovam a relação do consumo da proteína animal, dos alimentos de origem animal, e com o aumento dessas doenças. Então, doença cardiovascular, câncer de intestino, diabetes, obesidade, hipertensão. E aí começa a se relacionar, e aí nos testes, as pesquisas mostram que quando a gente diminui ou exclui a proteína animal, vários marcadores dessas doenças melhoram. E aí que começa a se estudar o vegetarianismo como uma prática que pode ser adotada para reverter essas doenças crônicas não transmissíveis. E a gente começa a ter resultados muito bons. Então hoje, até, não sei se vocês conhecem, mas no consultório tem alguns pacientes que eu coloco isso em prática da segunda-feira sem carne. A segunda sem carne foi uma estratégia mundial adotada. E só para curiosidade de vocês, no Brasil foi a campanha que mais deu certo em relação a todos os países do mundo. A campanha do Brasil é que mais atingiu pessoas. Eu achei um dado muito legal que mais de 3 milhões de pessoas aderiram à campanha aqui no Brasil. Isso eu estou falando de que foi adotado em merenda escolar, a nível de município, a nível de estado. Começou em 2013 essa campanha da segunda-feira sem carne. Então, assim, alguns pacientes aqui no consultório, para não colocar uma prática radical ou não impor, porque o vegetarianismo ele tem que ser uma coisa que flui normalmente. Eu acho que não tem que ser uma coisa imposta, né? A pessoa tem que por si só sentir que aqueles alimentos de origem animal já não fazem mais bem, já não digerem mais bem, causa processo inflamatório, e a pessoa naturalmente vai excluindo esses alimentos do dia a dia e ela se torna um vegetariano. Mas para quem não quer se tornar, se a gente já diminuir um dia da alimentação sem nenhuma proteína animal, a gente já tem vários benefícios para a saúde e para o meio ambiente. Aí, quando a gente vai discutir o vegetarianismo, as perguntas mais polêmicas, recebi vários directs e vou colocando aqui para vocês. Questão da proteína. Então vamos lá. Eu coloquei mitos e verdades. Então, quando eu adoto a dieta vegetariana, tá? Eu vou focar mais na parte nutricional, que é o que interessa aqui pra gente. Quando eu adoto uma dieta vegetariana, eu não vou ficar sem proteína? Gente, eu quero lembrar vocês que no reino vegetal a gente também tem proteína. Aonde a gente tem proteína? Os alimentos fontes de proteína do reino vegetal são basicamente os grãos. Então, lentilha, grão de bico, feijão branco, a soja, que é um grão acessível para todo mundo, barato e rico também em proteína. A gente tem proteína no tofu, a gente tem na ervilha, a gente tem nas sementes.
no gergelim, no amendoim, na castanha de caju, todos esses alimentos a gente pode considerar que são fontes proteicas vegetais. Então, numa dieta vegetariana, quando ela é muito bem planejada, quando ela é muito bem orientada, não tem problema tirar a proteína animal, não tem carência de proteína, porque o reino vegetal, ele é fonte de proteína também. Aí os animais comem, o vegetarianismo ele pensa assim, não tem sentido eu comer o animal como fonte proteica, essa proteína está no vegetal, porque o animal come esses alimentos de fonte vegetais, por isso ele sintetiza e armazena esses aminoácidos e que a gente vai lá e come o animal como fonte proteica. Só que a gente encontra isso direto nos vegetais, de forma natural. Então, quando uma alimentação é muito bem orientada, planejada e calculada, a gente consegue suprir sim todas as necessidades proteicas com fontes vegetais. E fora isso, se a gente for falar em termos de esporte, que são pessoas que têm um requerimento de um aporte proteico maior, a gente tem hoje suplementos de proteínas vegetais, que são feitos à base da proteína do arroz, da proteína da ervilha, da proteína da batata, da proteína da amêndoa, e que são super interessantes. Tenho dúvidas quanto à soja de ser transgênica, o risco de introduzir... Vamos lá. Então, já que eu falei da soja, eu vou falar da questão da transgenicidade, que muita gente tem medo. Se a gente for pensar assim, os animais da pecuária, eles são alimentados com milho. Milho também é transgênico. Então, quem come carne, branca ou vermelha, também está recebendo a transgenicidade do reino vegetal? Pode ser que sim. Só que isso, em grandes quantidades, não tem nenhum problema para a saúde. E tem várias marcas hoje, tem alimentos de grandes empresas que não usam mais a soja transgênica. E se a gente for falar nisso, também está cheio de contaminantes, está cheio de antibiótico. Não é só a transgenicidade que traz doença, né? Todos os alimentos de fonte animal, frango, a nossa carne aqui no Brasil, também está cheio de antibiótico, tem uso de medicação, a questão da segurança alimentar. Então, tudo isso também aumenta o risco são alimentos que são pró-inflamatórios, aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, a gente não tem que olhar um alimento se ele faz bem ou mal para a saúde só num ponto. A gente tem que olhar no aspecto geral. E vamos pensar que, assim, fonte proteica, a soja é um alimento super acessível e bem barato. E ele tem uma quantidade de proteína super importante. E com relação à questão hormonal, não se preocupem. Comer muita soja, principalmente homem, não tem a questão de aumentar peito ou aumentar o hormônio feminino, de jeito nenhum. Porque a soja, ela tem substâncias que são fito-hormônios, que são parecidos com os hormônios bioidênticos, fisiológicos que a gente produz. Mas quando esse fito-hormônio se liga ao receptor do nosso corpo, não gera sinalização. Então não tem o mesmo efeito do que um hormônio estrogênio, tá? Então com isso vocês podem ficar tranquilas que ninguém vai ficar afeminado por comer soja. Então a questão da proteína no vegetarianismo, ela é muito tranquila. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 70 a 80 gramas de carne vermelha equivale a de 5 a 7 colheres de sopa de grão, de lentilha, de grão de bico, o que for. Fora que ainda você está comendo nos grãos, fora você está comendo a proteína, você está comendo fibra, você está comendo vitaminas do complexo B, você está comendo zinco, magnésio, o próprio ferro, várias vitaminas antioxidantes que só na proteína animal você não vai encontrar. Fora que a digestão é muito melhor. Não tem o colesterol que tem na proteína animal, não tem o teor de gordura saturada que tem na proteína animal, não tem o poder inflamatório que tem na proteína animal. Então, os grãos são fontes riquíssimas de proteína. A gente tem inúmeros jeitos da gente estar utilizando ele. Outro mito que a gente tem na alimentação vegetariana, além do aporte proteico, é a questão do ferro. Porque assim, carne vermelha é igual a ferro na cabeça de muitas pessoas. Não é bem assim. Para vocês terem uma ideia, a carne vermelha, só para mim não errar os cálculos, eu anotei aqui para você. 100 gramas de carne vermelha tem 1,9 miligramas de ferro. E 100 gramas de feijão tem 4,2 miligramas de ferro. A carne vermelha tem 18%
a gente consegue absorver 18% do ferro da carne vermelha e 10% do ferro dessa proteína vegetal. Então, se a gente for fazer as contas, a gente absorve muito, o ferro da proteína vegetal é muito melhor absorvido pelo nosso corpo do que a proteína animal. Então, a gente ligar também as proteínas animais com a questão do ferro ainda é errado. A gente consegue suprir sim as necessidades de ferro através das proteínas vegetais, principalmente de grãos, tá? Tem uma pergunta aqui, também tinha dúvidas quanto a esses hormônios. Tinha medo de dar para o meu filho. Por isso que eu sempre, quando eu falo de soja, eu também falo dessa questão hormonal, que ainda muita gente tem esse medo, né? De que vai aumentar o hormônio. Gente, um dos estudos que foi apresentado no Congresso na semana passada, eles mostraram que, assim, para ter algum problema para a saúde, a questão da soja, tinha que haver um consumo de, assim, mais de de bebida de soja. Tinha que ter um consumo de mais de 3, 4 litros de soja ao dia para começar a se pensar em algum distúrbio na saúde, algum prejuízo para a saúde. Então, assim, vocês podem ficar tranquilas que não tem problema nenhum essa questão hormonal. Outra questão que o vegetarianismo também às vezes fica com receio, que é a questão do cálcio, né? Então não vou, principalmente o vegetariano, que exclui laticínios, mas eu não vou ficar com deficiência do mineral cálcio porque eu vou tirar os leites e derivados. Vale lembrar que todos os vegetais verdes escuros são super ricos em cálcio. Então a couve, brócolis, o espinafre, a escarola, a selga, são alimentos fontes de cálcio também. Fora as sementes. Semente de gergelim é super rica em cálcio, né? Amêndoa é super rica em cálcio. Então ninguém vai passar deficiência nutricional desses minerais, dessas vitaminas e minerais, desde que, como eu falo para vocês, ser vegetariano, a gente tem que saber ser, né? Tem alguns vegetarianos que eu recebo aqui, ou que querem se tornar vegetarianos, mas que também não estão abertos a introduzir toda essa variedade que tem no mundo vegetal. Então, assim, quando a pessoa decide se tornar vegetariana, ela tem que estar aberta a consumir uma gama maior de vegetais, de frutas, de raízes, de tubérculos, batata doce, mandioca, cará, inhame, dos cereais da aveia, arroz, do trigo, do milho, da quinoa. Então, assim, a alimentação tem que ser bem variada para a gente conseguir suprir todo esse aporte. Agora, outra coisa que também é muito importante a gente falar na alimentação vegetariana, a vitamina B12. B12 sempre é muito discutido. A B12 ainda é a única vitamina que os vegetarianos precisam da suplementação, porque ainda não consegue se suprir a necessidade dessa vitamina com a proteína vegetal. Agora, as quantidades, a forma, tudo isso é muito bem avaliado e discutido e personalizado de acordo com os exames, de acordo com a necessidade. E também, vale lembrar que é importante falar assim, quem tem deficiência da vitamina B12 não são só os vegetarianos. Tem vários onívoros, quando eu falo onívoros, são as pessoas que consomem a proteína animal, que também têm a deficiência dessa vitamina B12. Um monte que eu pego em exame. Então não é porque é vegetariano que vai ter a vitamina do complexo B12 em deficiência. Muita gente tem alimentação, não vou falar normal, mas onívora, que inclui as proteínas animais, também é deficiente nisso. Então, como eu falo para vocês, tem que ter equilíbrio e variedade na alimentação. Quando a gente fala então, de vitaminas e minerais, o que mais tem assim de mito é essa questão do ferro, do cálcio, da proteína, da vitamina B12. Outra coisa que sempre me perguntam sobre o vegetarianismo: gestante, tem algum risco, tem algum problema ser vegetariano? Nenhum. Não tem nenhum problema. Tem até vantagens. Duas vantagens que eu tenho muita segurança em falar. Primeiro, o leite materno da mãe vegetariana é muito mais rico em DHA do que a mãe onívora. Por quê? Porque ela come um monte de sementes, ela come um monte de gordura boa. E a onívora, muitas vezes, precisa ser suplementada. Segundo ponto, a mãe na lactação, já não na gestação, a mãe vegetariana, ela consegue amamentar muito mais do que a mãe onívora. Por quê? Porque a mãe vegetariana,
ela se esforça super para conseguir dar o leite materno dela, porque ela não quer introduzir a fórmula, que é de origem animal. Então, assim, são mães que estimulam mais a lactação, que tentam de várias formas, que são mais insistentes, que treinam mais a paciência para conseguirem amamentar o filho por mais tempo, para estar colocando o mais tarde possível a tal da fórmula infantil, em comparação com as mães onívoras, tá? Vitamina D, também elas têm níveis melhores de vitamina D, por questão do consumo de gorduras também. Então, assim, gestação, desde que tenha uma alimentação planejada, bem organizada, não tem problema, não tem risco nenhum de ser uma gestante vegetariana, tá? E aí, bom, nasceu o bebê. Tem algum problema bebê ser vegetariano? Como que é a alimentação? Oi, mãe. Como que é alimentação vegetariana infantil? Eu acho muito legal essa parte de falar. Eu fico super empolgada em falar em criança vegetariana porque eu acho demais. Se a criança já tiver sido gerada por uma mãe vegetariana, é super tranquilo. Porque os bebezinhos vegetarianos que eu já atendi, eles adoram tudo, eles comem de tudo, e tudo sem ser adoçado, tudo no estado natural. E é muito tranquilo, desde que tenha acompanhamento profissional, porque mesmo a criança, até 2 anos de idade principalmente, mesmo os vegetarianos ou os onívoros, eles precisam ser suplementados com vitamina D a partir do 7º dia de vida. O ferro, se eu não me engano, já a partir do 2º mês já tem que ser suplementado sim. E segundo a última atualização do Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças até 2 anos de idade necessitam do uso da fórmula infantil quando não amamentadas pela mãe. Então, assim, elas precisam de alguns cuidados maiores por serem crianças e estarem no ápice do desenvolvimento, mas é super tranquilo, não tem problema nenhum. Uma coisa que às vezes, eu não posso falar assim que me choca ou me incomoda, porque são dúvidas que acontecem. Toda vez que a pessoa se torna vegetariana, assim, tudo de errado que acontece na vida dela é porque ela decidiu se tornar vegetariana. E eu acho que hoje as pessoas têm muito acesso às informações de graça, né? Gratuitamente. As pessoas hoje têm que se informar um pouco mais com coisas de fato com fundo científico para estarem fazendo julgamentos como esse, né? Sistema imunológico, a questão da proteína, a questão de crescimento, de desenvolvimento, não tem comprometimento nenhum pela pessoa, pela criança ou pela gestante se tornar vegetariana. Desde que tenha um acompanhamento, desde que seja controlado, desde que tenha uma alimentação variada, desde que seja suplementado da forma certa, que faça exames com frequência. Quando o paciente vem comigo e decide se tornar vegetariano, uma coisa muito legal que eu faço eu pego os últimos exames dele na fase onívora, né, os anteriores, e depois que ele decidiu se tornar vegetariano, depois de uns 6 meses, a gente faz os exames e a gente vê que todos os marcadores que estavam ruins, que tinham que melhorar, melhoraram com alimentação vegetariana, né? E os que tinham que ser mantidos, se mantiveram da mesma forma. Então, isso é um parâmetro também muito legal. Voltando a falar de criança. Se necessitar o uso da fórmula infantil, aí tem a questão assim, eu posso, ao invés de amamentar, eu posso introduzir a bebida vegetal porque eu não quero dar fórmula, porque eu sou vegetariana? Gente, cada caso é um caso. Esse é um tipo de pergunta que eu já estou respondendo porque eu recebi directs perguntando isso e eu tenho isso no consultório. É uma aflição de mães vegetarianas. Ai, meu Deus, eu não quero introduzir a fórmula, eu quero dar bebida vegetal. Varia muito de caso para caso. Porque assim, o manual diz que a gente tem que introduzir a fórmula até 2 anos de idade. Mas depende sempre e muito da resposta da criança, de que tipo de criança que eu tô atendendo. Tá em desenvolvimento normal? Eu e o pediatra entramos num acordo que pode manter a bebida vegetal, a gente suplementa de uma outra fórmula. Ou não, é uma criança que a gente vai ter que entrar com a fórmula, porque realmente, todos 2 anos, ela vai ter deficiência de ferro, de vitaminas e de minerais que são importantes para o desenvolvimento dela. Então, isso a gente consegue avaliar muito individualmente. Um outro público que ainda tem, assim, muito preconceito com o vegetarianismo são os atletas, né?
E aí você fala em atleta vegetariano, você fala, meu Deus, de onde ele vai tirar força para fazer treino, para competir ou para ser atleta? Gente, o reino vegetal tem uma variedade incrível, a natureza é muito sábia. O reino vegetal tá cheio de, como eu falei para vocês, de alimentos fonte de proteínas, fonte de carboidratos, fonte de gorduras boas, fonte de antioxidantes, fonte de fibras. E quando a gente fala de esporte, de atividade física, os nutrientes mais importantes que a gente tem que focar aí, além da proteína, as pessoas só ficam pensando muito em proteína. Vamos lembrar que proteína em excesso a gente não metaboliza, ou se metaboliza, isso aí pode virar ácido úrico, amônia, ser neurotóxico. E de verdade, nem todo mundo precisa de tanta proteína assim. E se precisar, a gente tem suplementos proteicos veganos que dão super conta do recado. Agora, quando a gente vai falar em performance, em atleta, em atividade física, tem até vários estudos bem legais mostrando que uma alimentação plant-based, que é a vegetariana, ela melhora e muito a performance dos atletas. Por quê? Porque tem um perfil e uma carga de antioxidantes e de fitoquímicos muito interessante. Porque o atleta ou a pessoa que faz atividade física e é vegetariana, ela consome muito mais frutas, muito mais verduras, muito mais legumes, ela varia muito mais a alimentação do que uma pessoa onívora. Que basicamente, porque acha às vezes que vive de frango, batata doce, ovo e whey, tá super bem alimentada. E eu vou falar pra vocês que a maioria dessas pessoas que não são vegetarianas, 80% que eu pego aqui no meu consultório, tem deficiência de vitaminas e minerais. Então, falar que a pessoa se tornou vegetariana e por isso ela vai ter deficiência, ou por isso ela não vai ganhar massa muscular, ou por isso ela não vai conseguir ser um atleta de alta performance, é um mito. Porque a gente consegue sim, a gente tem vários casos de atletas aí, Kelly Slater adotou vegetarianismo, o Paru, que é do Nordeste, eu não lembro se ele é baiano e tal, é um bodybuilder que ele é vegano. Ixi, tem um monte de casos. Tem o Hamilton, que é da corrida, que também, se eu não me engano, ele tem a maior parte da alimentação dele também vegana. Tem um monte de... O Tom Brady, que é atleta de jogador da marido da Gisele Bündchen, também mais de 80% da alimentação dele é vegetariana. Então, isso é uma grande lenda, isso é um grande mito. A gente não tem problema nenhum em ser vegetariano e praticar esses esportes. Eu recebi também algumas perguntas falando sobre o risco de doença e alimentação vegetariana. A gente tem vários estudos, sim, que hoje demonstram que a gente consegue mudar vários marcadores inflamatórios com essa alimentação plant-based. Oi, Fi. Porque elas são ricas em mais fibras, ricas em mais minerais, ricas em antioxidantes. A pessoa que se torna vegetariana, ela busca muito mais variar a alimentação do que uma pessoa que não é, né? Então ela consegue ter um poder anti-inflamatório e um poder antioxidante muito maior do que uma pessoa que consome as proteínas do reino animal normalmente. Então, eu acho que antes da gente julgar o vegetarianismo ou ter preconceito ou criar alguns mitos, hoje a gente tem um monte de pessoas que discutem sobre isso na rede social, que mostram isso de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila. E a gente tem que ir atrás de informações que tenham o mesmo fundo científico. Vou falar pra vocês que, assim, as pessoas perguntam às vezes se eu sou vegetariana ou não sou, mas o máximo que eu tento não consumir a proteína animal, não consumo. E tentem fazer isso na casa de vocês também, né? Comecem a diminuir o consumo da proteína animal, deixem às vezes pro final de semana, ou pro feriado, ou pra viagem, porque sabe que de repente vai ter algum problema social que envolva isso. Procurem mais na semana, no dia a dia de vocês, colocarem esses grãos, essas outras proteínas vegetais, ou colocar um ovo e um leite derivados, ou só um ovo. Vocês vão ver que assim, vários marcadores inflamatórios começam a melhorar, a digestibilidade é muito melhor. E a gente vai começando a meio que substituir essa proteína animal por alimentos que são muito mais ricos em fontes de vitaminas e minerais. E toda essa riqueza de vitaminas acaba repercutindo na gente em relação à energia, em relação a sono, em relação ao intestino, em humor, em imunidade, em foco, em atenção, em concentração, em cognição.
Então tem vários marcadores que melhoram muito com a alimentação vegetariana. Ixi, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tá. Graça, o que você colocou esses olhinhos aqui? Eu estou percebendo isso com a carne... Eu tenho muitos pacientes que às vezes, ó, só para vocês verem como é psicológico, né? Eu nem falo que eu vou usar uma estratégia mais vegetariana, mais plant-based na alimentação. Mas assim, de segunda a sexta eu coloco ovo, ou coloco mais grãos e tal. Nem falo que eu tô colocando uma alimentação de segunda a sexta sem proteína animal, porque isso talvez já gere até um estresse. E o paciente vai numa boa, porque aí eu sei que sábado e domingo ele vai começar a proteína animal. Mas se a gente reduzir essa grande parte, já melhora vários marcadores. E o paciente melhora até a questão da desbiose intestinal, porque a proteína animal, ela é inflamatória, ela sobrecarrega mais a parte intestinal. Até isso melhora. Então, gente, eu acho que eu tentei falar para vocês dos pontos mais importantes, né, do vegetarianismo, e que a gente ainda tem muitos mitos aí, a questão da gestante, da criança, do esporte, da carência de proteína, da carência dos minerais, do zinco, do cálcio, do ferro, do complexo B. Mas assim, ó, de verdade, hoje tem várias séries, vários filmes que a gente acaba vendo e entendendo como funciona. O vegetarianismo ele tem que acontecer de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila e sempre... Obrigada a você, Carolina. E o que eu sempre falo para os meus pacientes ou para os meus amigos, familiares, a gente tem que buscar informação com quem sabe, com quem estuda no assunto. E quem decidir adotar uma alimentação vegetariana, procurem sempre um profissional para vocês justamente não irem para o lado ao contrário, prejudicar a alimentação de vocês, a saúde de vocês. De um tempo para cá, eu venho atendendo muitos jovens que querem se tornar vegetariano, alguns deles por questões animais, outros por questão de saúde e tal. Eu acho muito legal quando os pais não recriminam essa decisão e trazem os filhos para conversarem com uma nutricionista para realmente entender o que é, como que deve ser, como que é o planejamento, aonde que se deve prestar atenção, se tira isso, o que põe no lugar, se tem que suplementar, como tem que suplementar. Tem vegetarianos que de repente deixam de ser vegetarianos, então tudo isso tem que acontecer de uma forma muito natural, sem estresse, sem imposição. Não encarem o vegetarianismo como uma dieta. Estou fazendo uma dieta vegetariana, que vegetariano não é uma dieta. A gente pode falar da plant-based diet, que é alimentação baseada em plantas, mas não que seja uma dieta como a dieta cetogênica, a dieta low carb e dieta vegetariana. Não é isso que vai fazer emagrecer ou engordar, ou ganhar massa ou não ganhar massa, né? É um estilo de vida, como eu falei pra vocês. E eu acho que é um estilo de vida que veio para ficar, e como eu falei para vocês, os dados estão cada vez mais crescem. Se vocês repararem no mercado, cada vez mais as empresas colocam lá o selo, né, vegano, vegetariano, né, sem nada animal, orgânico, porque a população tá precisando mais disso, a população tá procurando mais disso. Até eu tava vendo uma pesquisa de mercado que eles falaram assim, que quando tem num produto um selinho, uma descrição escrita assim, vegano, aquele produto tem 50% mais chance de ser vendido do que os que não têm o selo. Então, eu pensei assim, mesmo que se a pessoa não souber o que significa ser vegano ou vegetariano, só por já ter esse selo, ela já acha que é mais saudável, então ela vai consumir. E se ela paga um preço mais caro por isso? E se realmente 50% das pessoas... O produto tem 50% mais chance de ser vendido só por ter um selo vegano, é porque eu acho que as pessoas estão vendo as informações, estão lendo e estão vendo que realmente uma alimentação mais voltada para a parte vegetal, para o reino vegetal, é muito mais benéfico para a saúde, sim, sem causar nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhum prejuízo para a saúde. Alguém mais tem pergunta? Francine, Ana, Carol. É um tema que talvez nem todo mundo tenha dúvida, porque nunca nem tenha praticado, nem tenha ainda muita informação. Mas eu espero que o que eu tenha passado aqui para vocês tenha assim, gerado alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas críticas ou algum posicionamento do ponto de vista nutricional para vocês. Para lembrar que a live
ficar salva até amanhã, né? Fica 24 horas. Depois eu coloco pra vocês aqui no canal do YouTube, onde vai ficar salva essa live sobre vegetarianismo. Eu espero que da próxima vez... Obrigada, Cláudia. Obrigada a você pela participação. Não, Ana, você não perdeu. Vai ficar salva 24 horas aqui. Vocês podem depois continuar me mandando as perguntas que eu vou respondendo. Porque assim, é um tema atual, é um tema muito novo. Então, tudo talvez que eu tenha falado aqui vocês nunca tenham ouvido falar. Então, é normal vocês irem começando a pensar mais sobre o assunto agora. Quem sabe, mais pra frente, eu queria muito fazer uma live sobre a plant-based diet, né? Que é explicar pra vocês como os alimentos são inseridos, como que a gente pode introduzir isso no dia a dia, quais alimentos são preconizados. É muito legal todo esse movimento voltado mais para uma alimentação mais natural, mais de verdade, mais cheia de energia, mais cheia de vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês e o que vocês precisarem, estarei aqui. E mandem sugestões de mais temas, que é super bacana essa interação que a gente sempre tem aqui. E eu fiz a última vez uma pesquisa perguntando qual a live que vocês queriam e ficou muito na dúvida. Eu tinha colocado vegetarianismo, gestação e alimentação infantil. Eu já fiz uma live sobre alimentação infantil, mas foi assim, o que mais me pediram foi ainda de novo alimentação infantil. Eu vou pensar em fazer mais uma pra vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Até mais!